Olá pessoal, tudo bem? Eu, professor Jorge Júnior, estou aqui na nossa aula de número 2, nessa parte de uma espécie de revisão, de aprofundamento que faz muita diferença quando a gente fala de prova em estilo Enem, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números inteiros, vamos falar também sobre o sistema de posição decimal para que a gente entenda e saiba resolver as questões da forma como cai, né? Na primeira aula nós já vimos a partir de números naturais, múltiplos, divisores, agora a gente vai ver números inteiros, operações e sistema de numeração posicional, tá ok? Vamos lá, tá? Primeiro, quando a gente fala de conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros, o que é que acontece? Ele pega todo o conjunto dos números naturais e a esse conjunto de números naturais ele acrescenta os números negativos. Então, quando eu tenho números inteiros, que é representado por esse Z barra, eu venho do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Como a própria palavra já diz, é um conjunto dos números inteiros. Nesse conjunto não há número quebrado, não há fração, não há decimal, tá certo? E aí existem alguns subconjuntos dos números inteiros. Toda vida que eu coloco um asterisco acima de um símbolo do número, esse asterisco ele retira o zero do conjunto. Como ele retirou o zero do conjunto, então fica só menos 2, menos 1, 1, 2 e assim sucessivamente. A gente chama esse conjunto de conjunto dos inteiros não nulos, tá? Aqui a gente tem um conjunto Z+, ó. Nesse conjunto Z+, vão estar os algarismos 0, 1, 2, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Jorge, então, como é o número desse conjunto? O número desse conjunto são os inteiros não negativos. Por que é que eu não posso dizer que são os inteiros positivos? Para serem os inteiros positivos, gente, não poderia ter o zero. Eu não posso considerar o zero nem negativo e nem positivo, tá? Já o Z-, ó, vão estar nele todos os negativos e também o número zero. Então, ele vai vir do menos infinito, menos 2, menos 1, 0. Agora, aqui sim, ó, Z asterisco mais é quando eu tenho 1, 2, 3. Quando eu coloco o asterisco, eu retirei o zero. Então, ficou só 1, 2, 3. Aqui sim, eu posso chamar de inteiros positivos. Da mesma forma, o Z asterisco menos vem do menos infinito, menos 2, menos 1, não vai ter o zero, porque eu coloquei o asterisco, e aí assim a gente vai chamar de inteiros negativos, tá certo? Quando a gente trabalha também com números inteiros, é muito interessante nós sabermos representar de forma genérica um número par. Às vezes a questão chega e diz assim pra gente, considere 3 números pares consecutivos. E a gente não sabe, às vezes, como escrever esse número. Geralmente, na matemática, quando a gente não sabe um valor, a gente atribui uma letra. E aqui não. Como eu quero garantir que esse número é par, eu tenho que utilizar um procedimento. Vamos lá. Pela definição, quando é que eu digo que um número é par? Todo número é par quando ele é múltiplo de 2. Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se ele é múltiplo de 2, eu posso dizer que, quando eu quiser representar uma sequência de número par, eu posso chamar o primeiro de 2n, tá? Onde n vai ser qualquer número que inteiro. E aí é o seguinte, imagine uma sequência numérica. Por exemplo, quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para que eu ache o próximo termo de uma sequência, eu sempre não somo 1. Então, o próximo número dessa sequência seria 2n mais 1. Só que quando a gente vai escrever uma sequência, se o primeiro número é par, o próximo número é o quê? Ímpar. Então, esse número 2n mais 1, ele é o primeiro número ímpar. Quem seria o próximo número da sequência? O próximo número da sequência seria 2n mais 2. E 2n mais 2 é o quê? Par. Próximo número da sequência, 2n mais 3, só que o 2n mais 3 vai ser o quê? Ímpar. E o próximo é 2n mais 4, que é par. E o próximo, que é 2n mais 5, que é ímpar. E assim sucessivamente. Ó. Jorge, se eu digo que o primeiro par é 2n, então 2n menos 1 é um número ímpar, perfeito. 2n menos 1 é ímpar. E 2n menos 2 é par. E 2n menos 3 é ímpar, e assim sucessivamente. Então, essa é uma maneira que a gente pode generalizar
a forma de escrever um número quando ele é par e um número quando ele também é o quê? Ímpar. Tá? E uma outra coisa interessante para a gente relembrar são as operações com números inteiros, já que a partir dos inteiros a gente tem essa variação de sinal, que pode ser positivo, que pode ser negativo. Tá? Quando nós temos, gente, adição e subtração, toda vida que os sinais forem iguais, você vai repetir o sinal e somar o módulo dos números. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho mais 5 e mais 7, ó. Se eu tenho mais 5 somado com mais 7, eu repito o sinal de mais e aí eu somo os módulos. 5 mais 7, 12. Ó. Se os sinais são iguais, ó, menos 3, menos 4, eu repito esse sinal e somo 3 com 4, que dá 7. Ó. Já quando os sinais eles são diferentes, tá? Eu estou fazendo soma e subtração e os sinais são diferentes, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair e dar o sinal do que tem o maior módulo, certo? Em módulo, quando eu falo em módulo, a gente nem considera o sinal positivo e nem considera o sinal negativo. Quem é que tem maior módulo? É 7 ou é 10? É o 10, ó. Então, como o sinal dele é positivo, então eu já coloco aqui mais, ó. E sempre eu subtraio o maior pelo menor. 10 subtraído de 7 é 3, ó. Se eu for olhar para cá, ó, 15 e 8, quem é que tem o maior módulo? 15. O sinal do 15 é o quê? Negativo. Aí eu subtraio 15 por 8, que vai me dar 7, tá? Então, sempre assim, é soma e subtração, vai dar o sinal do número que tem o maior módulo e vai fazer o que com eles? Subtrair, tá ok? Já na multiplicação e divisão, o que é que você vai pensar? Se os sinais forem iguais, sempre vai ser positivo, tá? Então, se eu tenho menos 5 multiplicado por menos 7, tá? Vai dar mais, ó. 5 vezes 7, 35. Ó. Mais 10 dividido por mais 2, o resultado é mais, ó. E 10 dividido por 2 é 5. Então, sinais iguais sempre dá mais. Quando os sinais forem diferentes, né, o resultado sempre vai ser o quê? Negativo. Se eu tenho menos 3 vezes mais 4, menos com mais vai dar menos, 3 vezes 4, 12. Ó. Mais 20 dividido por menos 5, mais por menos vai dar menos. Ó. 20 por 5, 4. Ó. Aí tu pode me dizer assim, mas Jorge, tu tá me dizendo isso quando forem dois números. E se forem mais de dois números? Gente, na multiplicação, quando for mais de dois números, é só tu olhar a quantidade de números negativos que aparecem. Se essa quantidade de números negativos for par, o resultado vai ser positivo. Se essa quantidade de negativos for ímpar, o resultado vai ser negativo. Como assim? Olha essa observação. Eu quero fazer menos 2 vezes mais 3, vezes menos 1, vezes menos 5, vezes menos 4. Tu vai contar quantos números negativos tem. Ó. Tem o menos 2, tem o menos 1, tem o menos 5 e tem o menos 4. Como eu tenho 4 números negativos e 4 é par, eu já sei que esse resultado aqui vai ser positivo. Vamos supor que tu tivesse 5 números negativos, aí o resultado seria negativo. Para que você não precise ficar toda hora fazendo mais por menos, você pode pensar sempre dessa forma. E aí depois você multiplica normalmente. Ó. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Tá? Então, nessa questão aí, quando a gente trabalha com números inteiros, vale para isso. Por isso que na potenciação de números inteiros, o que é que eu vou ter? Quando a base é um número negativo e o expoente é par, o resultado é o quê? Positivo. Quando a base é um número negativo e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Por isso, ó, porque quando eu tenho uma potência, eu multiplico o número por ele mesmo várias vezes. Se é um número multiplicado por ele mesmo, por exemplo, uma quantidade de vezes que é par, a gente já viu que vai dar o quê? Negativo. Se essa quantidade de vezes é ímpar, a gente já viu que vai dar o quê? Quando é par, vai dar positivo. Quando essa quantidade de vezes ela é ímpar, a gente sabe que ela vai dar o quê?
negativo. Então, para que a gente domine um pouco de números inteiros, é essa noção que a gente precisa, tá certo? Agora a gente vai passar e mostrar também um pouquinho de sistema de numeração para vocês de forma posicional, tá ok? Bem, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar também a parte do sistema de numeração, tá? O nosso sistema de numeração, galera, ele é chamado de sistema de numeração decimal. Por que é sistema de numeração decimal? Primeiro, porque muda a cada 10, né? Quando a gente tem 10 unidades, formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena. E isso ocorre por quê? Porque nós temos à nossa disposição 10 algarismos para formar o número. Nós temos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por isso que também nós temos um sistema chamado de numeração decimal. E esse algarismo, ele vai representar um valor dependendo da posição que ele ocupa no número. Como assim? A gente já sabe que para formar, primeiro nós vamos ter as unidades simples, tendo unidade, dezena e centena. Depois nós vamos ter os milhares, sempre tendo unidade, dezena de centena. Aqui a gente chama de unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Depois nós vamos ter os milhões, tendo unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, e assim sucessivamente, bilhões, trilhões, tá? Então vamos lá. Por exemplo, se eu tenho um algarismo de número 5 posicionado aqui, ó, nas dezenas simples, esse 5 vai me representar 50. Por quê? Porque 5 dezenas geram um total de 50 unidades. Ó. Mas, se eu tiver, ó, vou até aqui apagar para vocês, ó, se eu tiver esse algarismo 5 bem aqui, ó, esse 5 está na unidade de milhar. Se eu completar o resto ó, com 0, o que é que eu vou ter? Esse 5 agora ele vai representar o quê? 5.000 unidades simples. Aí eu te pergunto, e esse 5 na unidade de milhar? Se eu quisesse saber quantas dezenas ele representaria? Se eu quero saber quantas dezenas ele representa, basta eu ir somente até a casa da dezena. Então ele representa 500 dezenas. E esse 5 aqui, ele representa quantas centenas? Ele representa 50 centenas, tá? E aí, gente, observa o seguinte, que como é um sistema de base 10, eu posso dizer ó, que sempre esse algarismo da unidade, ele vai ter que ficar multiplicado por 10 elevado a 0. Esse cara aqui, ó, ele fica multiplicado por 10 elevado a 1. Na centena, por 10 elevado a 2. Na unidade de milhar, por 10 elevado a 3. Na dezena, por 10 elevado a 4. E assim sucessivamente. Porque esse número aqui, ó, que a gente disse que é 23, eu posso dizer ó, que é 2 vezes 10 elevado a 1 mais 3 vezes 10 elevado a 0. Para que você não confunda, fica até melhor sempre você vir da direita para a esquerda. Ó, elevado a 0 e elevado a 1. Ó. E aí ó, fica 2 vezes 10 mais 3. Ó. E eu posso então dizer que isso aqui é 20 mais 3. Ó. Esse número aqui, ó, esse 9, ele fica vezes 10 elevado a 0. Ó. Tá? Para que você não se perca, faça assim. Ó. Esse cara fica elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2 e elevado a 3. Ó. Então, esse número aqui eu posso dizer que é 5 vezes 10 elevado a 3, mais 3 vezes 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. É justamente, ó, como esse 2, ó, ele representa a dezena, ó, quanto é que é 10 elevado a 1? É 10, ó, que é a dezena. Como esse 3 representa a centena, ó, por isso que ele fica por 10 elevado a 2, porque 10 elevado a 2 vale quanto? 100. Como esse 5 é a unidade de milhar, ele vai ficar multiplicado por 10 elevado a 3, que é 1000. Aí eu posso te perguntar, ó, esse 3 aqui, ó, esse número aqui, total, certo? Ele tem quantas unidades? Ele representa 5.329 unidades. Mas se uma questão te pergunta quantas dezenas tem esse número, se ela te perguntar quantas dezenas tem esse número, tu para aqui na dezena. Ó. Esse número aqui ele tem 532 dezenas.
Se ele te pergunta quantas centenas tem esse número, tu para aqui na centena, ele tem 53 centenas, tá ok? Então vamos supor que eu queira generalizar uma questão falou para ti. Considere um número de 3 algarismos, que é um número do tipo A, B, C. Como é que tu pode representar esse cara? Esse cara aqui, ó, tá elevado a 0, esse cara aqui é elevado a 1 e elevado a 2, ó. Então, como tá elevado a 2, eu posso dizer que isso aqui, ó, é 100A mais 10B mais C. Aí tu pode dizer assim, Jorge, então eu posso garantir que o da unidade vai estar multiplicado por 1, o da dezena por 10, o da centena por 100. Perfeito. É isso que eu quero que tu entenda. Eu quero que tu entenda isso. Se eu te falo um número de 3 algarismos, o cara que está na dezena, ele vai ter que estar multiplicado por quanto? Por 10. Mas o da centena vai ter que estar multiplicado por quanto? Por 100. E o da unidade vai ter que estar multiplicando por quanto? Por 1. Tá? Esse é o que a gente tem que perceber. E também observa que sempre, em qualquer unidade, nós temos, em qualquer classe, nós temos unidade, dezena e centena. Então, se uma questão falar para ti, são 5,3 mil, falou em 1000, você vai pegar o número e multiplicar por 10 elevado a 3. Tá? Se uma questão falou em milhão, são 8,9 milhões. Você disse que é 8,9 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Porque são 3 casas com mais 3. Falou em bilhão, vai ser o quê? 10 elevado a 9. Trilhão, 10 elevado a 12. E assim sucessivamente, tá? Vale lembrar que nós não temos só o sistema de base decimal. Existem sistemas de outras bases. Por exemplo, o sistema computacional é um sistema binário. O computador ele só identifica 0 e 1. Tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui ó, é um sistema binário, é um número binário. Como é que eu sei que ele é binário? Porque ele está me dizendo que é a ordem 2. Jorge, só tem binário? Não, pode ter de base 3, de base 4 e assim sucessivamente. O que é que eu tenho que aprender? A levar de binário para decimal e de decimal para binário, ou para qualquer outra base, o procedimento é o mesmo. O que é que você vai fazer? Ó? Sempre da direita para a esquerda. Lembra lá que eu acabei de fazer o número 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, por quê? Porque era um sistema de base o quê? Decimal. Como aqui é binário, ó, então você vai pegar ó, da direita para a esquerda, ó, esse cara aqui, ó, por 2 elevado a 0, por 2 elevado a 1, por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 3, por 2 elevado a 4, por 2 elevado a 5. Se fosse um sistema de base 7, você ia fazer o quê? 7, um número aqui, vezes 7 elevado a 0, 7 elevado a 1 e assim sucessivamente. Lembrando que se o sistema é binário, eu só posso usar 2 algarismos, que é 0 e 1. Se o sistema é de base 3, eu só vou poder usar 3 algarismos, 0, 1 e 2. Ó. Então, para descobrir quem é esse número, fica ó, 1 vezes 2 elevado a 5. Claro que você não vai perder tempo, ó, nem fazer essa multiplicação e nem essa, ó, porque 0 vezes qualquer número dá o quê? 0, né? Tem que ser esperto também. Ó. Mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ó. Tá? Então, nós vamos ter ó, 2 elevado a 5, 32. Ó. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 0, 1. Então, nós vamos ter 43. Ó. Isso aqui representa o número 43 no sistema decimal, tá? Jorge, e se eu tiver um decimal e quiser levar para binário? Por exemplo, como é que eu escrevo o nosso número 54 na base 2? Esse processo, gente, ele é chamado de processo da escada ou de divisão sucessiva. O que é que tu vai fazer? Acompanha comigo. Tu vai pegar o 54, tá? Ó, e vai dividir sempre por 2, ó. Tá? Quando eu dividir por 2, ó, 2 vezes 2, 4, ó, sobra 1, 14, 7 vezes 2, 14, ó. Resto 0. Sempre você vai pegar, por isso que a gente chama de divisão sucessiva, você vai pegar o quociente sempre dividindo por 2, até não dar mais. Ó. 27 por 2, ó. 1 vezes 2, 2, dá 0, baixo 7, 3 vezes 2, 6, ó. Resto 1. Ó. Esse 13 aqui, ó, por 2, 6 vezes 2, 12, ó. Resto 1, ó. Por 2, ó. 3 vezes 2, 6. Resto 0. Por 2,
1 vezes 2, 2, dá 1. 1, ó, não dá mais para dividir por 2. Você vai dividindo até não dar mais. E aí o que é que você vai fazer? Ó? Você vai pegar esse quociente que não deu mais e todos os restos, ó. Todos os restos, ó. E sempre você vai escrever esse número da direita para a esquerda. Ó. Então, escrevendo da direita para a esquerda, 1, 0, 1 e 0 na base 2. Ó. Então, o número 54, em binário, ele pode ser escrito como sendo 0, 0 na base 2. Eu tenho que saber ir e tenho que saber o quê? Voltar. Se fosse na base 5, eu ia sempre dividir por quanto? Por 5. Se fosse o número de base 7, eu ia sempre dividir por quanto? Por 7. E assim sucessivamente, beleza? Vamos ver agora tudo isso aqui que a gente aprendeu resolvendo algumas questões, tá? Pega o PDF aí e acompanha comigo as questões que eu vou resolver. Vamos lá, tá, galera? Acompanha comigo aí a questão de número 11. Ele diz assim, ó. Uma rua sem saída, às margens de um rio, será calçada pelos proprietários dos seus 4 lotes. E o custo da pavimentação será de 60 mil, tá? Então, nós temos aí que o custo total da pavimentação é 60 mil. Beleza? Em uma reunião, eles chegaram ao seguinte acordo. Os custos da pavimentação do primeiro lote serão divididos entre os proprietários dos 4 lotes. Ó. Então, nesse lote 1, tanto paga o dono do lote 1, como paga o dono do 2, como paga o dono do 3 e como paga o dono do lote 4, tá certo? Vai ser dividido o custo da pavimentação dele por 4, tá? Para o segundo lote, serão divididos entre os proprietários dos lotes 2, 3 e 4. Então, nesse segundo lote, só quem vai pagar é o dono do 2, o dono do 3 e o dono do 4. Tá? Os custos da pavimentação para o terceiro lote serão divididos entre os proprietários dos lotes 3 e 4. Então, aqui ó, vai ser do lote 3 e do lote 4. E os custos de pavimentação para o quarto lote caberão apenas ao seu proprietário. Aqui só quem paga é o dono do 4, certo? Nessas condições, quanto o proprietário do lote 4 pagou a mais do que o do lote 2? Primeiro passo, quanto é que vai ser pago em cada lote? Tá? Ó, em cada lote, eu posso dizer que vai ser 60 mil dividido por 4, 15 mil. Ele quer saber, gente, o que o dono do lote 4 paga mais do que o dono do lote 2. Ora, aqui nesse primeiro, os dois vão pagar a mesma coisa, porque o 2 paga e o 4 também paga. No segundo lote, o 2 paga e o 4 também paga, beleza. Agora, o lote 3 e o lote 4 é o que o dono do 4 paga mais do que o 2. Ó. Então, o que ele paga mais... Certo? O que ele paga mais é o lote 3 e o lote 4. Só que esses 15 mil reais do lote 3 vai ser dividido entre quantas pessoas? 2. Ó. E os 15 mil do lote 4, não. O dono do 4 paga sozinho. Ó. Então, na verdade, o que é que ele vai pagar mais? 7.500, que é o valor que ele tem que pagar pelo lote 3, mais 15 mil, que é o valor que ele tem que pagar pelo lote 4. Vai dar um valor de 22.500. E o item correto aí é o item E. Tá? Então, é uma questão bem legal, envolvendo aí números inteiros, né? Operações com números inteiros dentro de um problema. E nós temos que dominar isso aí. Beleza? Vamos agora aqui para a questão de número 13, tá? Vou pegar aqui para a gente ler para vocês. Ele diz, ó, em uma gráfica, uma impressora foi ajustada para imprimir 323 páginas de um livro, em ordem crescente da primeira até a página 323. Assuma que ocorreu uma pane interrompendo a impressão e deixando de ser impresso um total de páginas em cujas enumerações seriam utilizadas 636 algarismos. Se é o conjunto de todos os números usados na enumeração das páginas, então a quantidade de elementos desse conjunto que são quadrados perfeitos é igual a, tá? Moçada, toda vida que você for utilizar um conectivo até
certo? Quando você quiser de A até B, ó, você vai fazer sempre B menos A mais 1. Por exemplo, de 20 até 25, você tem quantas páginas? Você tem 25 menos 20 mais 1. 25 menos 20 é 5, com mais 1, 6. Porque esse conectivo até, ele pede para você considerar a primeira e pede também para que você considere o quê? A última. Então, de 20 até a 25, eu tenho a página 20, tenho a página 21, tenho a página 22, tenho a página 23, tenho a página 24 e tenho a página 25. Eu tenho 6 páginas. Então, quando você cair nessa questãozinha de contagem de algarismo, observe uma coisa. Quando eu vou enumerar 223 páginas, eu vou ter página que eu vou usar um algarismo, vou ter página que eu vou usar 2 e vou ter página que eu vou usar 3, tá? Se eu só corrigir aqui o valor que ele deixou de utilizar, porque ele deixa de utilizar 636. O que é que acontece? Para eu numerar, por exemplo, da página 1 até a página 10, eu vou precisar de quantos algarismos? Da 1 até a 10, eu tenho quantas páginas? 10 menos 1 mais 1. Eu tenho 10 páginas, né? Da 1 até a 10 não, até a 9. Por que eu tenho que considerar até a 9? Eu vou considerar até a 9 porque a página 10 ela já vai precisar de quantos algarismos? 2. Então, da 1 até a 9, eu tenho 9 menos 1 mais 1, eu tenho 9 páginas. Em cada uma dessas páginas, eu preciso de quantos algarismos? 1. Então, eu vou utilizar quantos algarismos aí? 9. Da página 10 até a página 99, todas essas páginas aqui eu vou precisar de quantos algarismos? 2. Primeiro, eu tenho quantas páginas aqui? 99 menos 10 mais 1. Eu tenho 90 páginas. Em cada uma dessas páginas eu vou utilizar quantos algarismos? 2, que dá 180. Então é assim que você vai trabalhar com essa questão de algarismo. Agora preste atenção no seguinte, ele diz que o livro tem 323 páginas e a numeração foi feita em ordem crescente. Como a impressora quebrou e ela deixou de utilizar, 636 algarismos, gente, nas páginas de 3 dígitos, para cada página de 3 dígitos, ela vai precisar de 3 algarismos. Então, como você vai de 100 até 323, de 100 até 323, de 100 até 323, você teria 323 menos 100 mais 1, que dava 224. Se você pegar 224 e multiplicar por 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 2, 6. Ele precisaria de quantas páginas? De quantos algarismos? Desculpa, 674. Então, significa que esses 636 algarismos vieram das páginas de quantos dígitos? De 3. Então, para saber o número de páginas que ele não conseguiu imprimir, tá? Então, para saber o número de páginas que ele não conseguiu, que ele não consegue, o que é que você vai fazer? Vai pegar os algarismos que ele não utilizou, 636, e dividir por 3, porque em cada uma delas você precisava de quantos algarismos? 3, que dá 212. Então, ficaram 212 páginas que ele não conseguiu imprimir. Então, quantas páginas ele imprimiu? Ele imprimiu 323 menos 212. Ele consegue imprimir 111 páginas, tá? Se ele consegue imprimir 111 páginas, agora eu consigo responder. Ele quer saber desse conjunto aqui quantos são quadrados perfeitos. É só lembrar, gente, quais são os números que são quadrados perfeitos, que tem raiz quadrada o quê? Exata. Você vai ter o 1, vai ter o 4. Antes de 111, quem é que tem raiz quadrada exata? Não é o 100? Então, significa que nesse conjunto, você tem o 1, você tem o 4, você tem o 9, você tem o 16, você tem o 25, você tem o 36, você tem o 49, você tem o 64,
o 81 e o 100. Você tem 10 números que são quadrados perfeitos. Por quê? Porque depois de 100 seria quem? O 121. E o 121 não está nesse número. Então o item correto aí é o item D de dado, tá certo? Agora aí, a gente resolveu essas duas questõezinhas, é com vocês aí pegarem o material, praticar bastante aí e o Farias Brito tá junto contigo rumo à tua aprovação.